Glória a Jesus. Capítulo 10. Nós vamos ler o versículo 1, versículo 2 e o versículo 11. Glória, honra para o nosso Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Livro do profeta Daniel, capítulo 10, versículo 1. Glória a Jesus. Fica no Velho Testamento. Glória a Jesus. Todos encontraram, diga amém. Peço por gentileza que quando você tomar o seu assento, você continue com a sua Bíblia aberta em nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele estendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Versículo 2: naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. O versículo 11: e me disse Daniel, homem muito desejado ou muito amado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Versículo 12: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Glória e honra ao nosso Deus. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença mais uma vez em oração, para expressar minha gratidão a Ti, ó Deus, pelo privilégio de mais uma noite, pelo privilégio que o Senhor tem nos concedido, ó Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, fala conosco, aquilo que o Senhor queira falar, Pai, aquilo que o Senhor queira transmitir. Pai, em nome do Senhor Jesus, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu desapareça, mas que o Senhor apareça. Pai, o professor daqui é o Senhor, e sem o Senhor nós não somos nada. Então toma a direção e fica conosco e continua conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Toma teu assento, por gentileza. Se possível for, estenda tua mão para cá e diga assim: Deus, usa o pastor. Coloca a mão no seu coração e diga: Deus, fala comigo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vou resumir muitas coisas no tempo oportuno, para que nós venhamos terminar no tempo certo, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Quando nós trata referente à palavra e referente a ensinamento, eu sempre falo aqui nessa casa de oração e digo que a palavra do Senhor é a bússola para a nossa vida. A palavra do Senhor nos dá o direcionamento, o caminho certo, o caminho correto para prosseguir. A palavra do Senhor é alimento, a palavra do Senhor é luz, a palavra do Senhor é vida. Então, quando a gente vem aprender um pouco mais a palavra do Senhor Jesus, nós estamos aprendendo um pouco mais a caminhar no caminho do Senhor. Nós estamos aprendendo um pouco mais esta luz
que um dia Deus transformou, aleluia, tudo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, através da sua palavra, porque Deus diz assim: haja luz e houve luz, palavra. Então, através da sua palavra, então a palavra de Deus está conosco hoje. Então vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Glória e honra ao nosso Deus. E como não é diferente de todo o ensinamento, de toda a doutrina, a gente trazer um tema. E o tema de hoje é: não perca a presença de Deus, ou não perca a essência de Deus. Não perca. Faça como o nosso irmão Daniel, que em meio às lutas, em meio à batalha, mas a essência de Deus ele não deixou perder. Ele não deixou levar-se, ele deixou, aleluia, que as coisas da Babilônia viessem interromper a caminhada, interromper a presença de Deus na vida dele, interromper o chamado dele. Glória a Jesus. Mas para a gente entender um pouco sobre o nosso irmão Daniel, nós temos que saber da onde é que o nosso irmão Daniel veio. A Bíblia vai dizer que entre o povo chamado Judá existia 4 jovens, e ali eles foram arrancados da sua família e levados cativo para a Babilônia. Interessante é que já tiro algo para a nossa vida, que esses jovens saem do aconchego do pai, do aconchego da mãe, da sua casa, da moradia que se sentia bem. Bendito seja o nome santo do Senhor. Vamos falar assim também da comida, que se sentia bem comer aquela comida, mas porém eles saem com um convívio familiar para ir para algo totalmente diferente. Ele foi arrancado de lá. Eles foram arrancados de lá. Mas a Bíblia vai dizer que o nosso irmão Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, glória a Jesus, foram trazidos para a Babilônia. E ali começa a trajetória da vida de Daniel e daqueles 3 jovens juntamente com ele. Mas quando a gente trata dessa mensagem de hoje, eu quero trazer para você algo que Deus me deu. 3 características de Daniel. 3 características do nosso irmão Daniel. Algo que nós possamos aprender hoje aqui e colocar em prática, para que a presença de Deus, para que a essência de Deus continue em nossas vidas, continue no nosso coração, continue em nossa mente, para que nós possamos buscar cada dia mais a presença dele. Porque através da palavra, através da oração, através do jejum, nós vamos ficar mais próximos de Deus. Nós vamos ficar mais pertinho do Senhor. Nós vamos ficar mais perto do Espírito Santo. Porque na própria hora que você abre a sua Bíblia e deixa ela aberta e não lê, é um livro comum. Mas quando você lê, você já ouve a voz de Deus falando com você. É o próprio Deus falando com você. Então, o nosso irmão Daniel, ele tem 3 características, aleluia, que nos ensina esta noite. E as 3 características de Daniel é: 1, primeiro lugar, um homem conhecido na terra. Segundo lugar, um homem temente no inferno, ou temido no inferno. Em terceiro lugar, um homem amado no céu. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre o homem conhecido na terra. Eu acho interessante que a passagem, quando fala dos jovens, lá no capítulo 1 de Daniel, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, vai falar sobre isso. E fala que chega a um certo ponto que os eunucos começam a trazer comida, os manjares da Babilônia, para que todos os jovens viessem se alimentar, para ficar bonito, ficar vistoso. Mas quando
chega para Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego essa comida, o primeiro a tomar posição a não comer a comida é Daniel. O interessante que dá para a gente entender a palavra do Senhor, imagine só, você sai do aconchego da sua casa, sai também levado cativo para um lugar que não conhecia. Mas porém, João, a Bíblia vai nos ensinar que Daniel, ele podia ou não podia comer a comida? Tinha que comer a comida. Nos olhos humanos tinha que comer a comida, porque estava em terra estranha, estava em lugar estranho. Ninguém conhecia, ia conhecer, mas ninguém conhecia. Mas a primeira atitude de Daniel foi essa: conquistar o eunuco e dizer assim: não traz para nós essa comida, não traz para nós legumes, traz para nós verdura. Esse manjarem aí dá para eles, para nós não. Então ele começa a ser conhecido como toma atitude de não sair dele a essência de Deus, de não sair dele a presença de Deus, que aprendeu com seus pais na cidade de Judá. Por isso que eu digo ao jovem e às criancinhas também, seu pai está ensinando o caminho certo, que essa essência não seja destruída, continua no caminho certo, que o teu pai e a tua mãe estão te ensinando. E o interessante é que o eunuco vai e olha e diz: ah, tá certo. E ele faz mais uma certeza. Daniel é de mais alto, poderoso. Eu gostaria, para não ficar só nas minhas palavras, abre a tua Bíblia aí, Daniel, capítulo 1. Versículo 8 diz assim, ó: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Ele colocou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. O interessante irmã Elisama, é que aquele chefe do eunuco pega isso aqui, mas por que ele não quer se alimentar? Por que ele não quer comer? Mas olha a certeza de Daniel no seu coração. Em primeiro lugar, um homem conhecido na terra. Aí diz assim, ó, no versículo, aleluia, no versículo 9: ora, deu Deus a Daniel graça, misericórdia diante do chefe do... Quem foi que deu a Daniel graça? Foi Deus, pela primeira atitude que ele tomou. Deus já fez com que o eunuco viesse conhecer Daniel diferente, oh glória. Quando nós tomamos posição de servir ao Senhor Jesus Cristo, Deus vai demonstrar a minha vida para alguém totalmente diferente, maninha. Deus vai mostrar o meu caráter para alguém totalmente diferente, o meu testemunho totalmente diferente. Foi o que Deus fez com Daniel. E o interessante é que no versículo 10 diz assim, ó: e disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, ó rei, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes dos que os dos jovens que são vossos iguais. Assim arriscarei a minha cabeça para com o rei. Então ele ficou com medo que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego não viesse ficar bonito. Vamos falar uma palavra popular: gordo, forte, comendo só legumes. A gente precisa, aleluia,
de comer uma vitamina mais, uma carne, algo desse tipo. Então ele pensou dessa forma. Mas Daniel, com a certeza no seu coração, no versículo, bendito seja o nome do Senhor, no versículo 12 e 13, diz assim, ó: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que se nós dê legumes a comer e água a beber. Versículo 13: então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência do jovem que come a porção do manjar do rei, e conforme vereis que haja com os teus servos. Se a gente for mais adiante, a gente vai ver muitas coisas aqui, mas porém a presença de Davi juntamente com Sadraque, Mesaque e Abednego ficou melhor, irmã Neninha, do que os outros jovens que comiam o manjar do rei, e eles só comendo legumes. Eles ficaram melhor, mais bonito. Glória, sabe o que é isso? Reconhecido pela atitude que ele fez. Reconhecido pela atitude que ele fez. E se a gente observar nos versículos 17, vai dizer: ora, a esses 4 jovens Deus deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonho. Olha só, uma atitude que ele tomou, Jorge, aleluia, de não se contaminar. Ele foi agora reconhecido. Ele foi reconhecido na terra. E o interessante é que o versículo 18 e 19 vai dizer: e ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxesse, o chefe dos eunucos o trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros, tais como Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. O jovem que veio cativo agora estava na presença de quem? Olha o conhecimento. Não é todo mundo que chega na presença do rei, Jorge. Tem que ter o conhecimento. Vê o cativo. E cativo é o que, irmão? É a pessoa que vem ser escravo, que veio na escravidão, mas agora foi reconhecido e está à presença do rei. Oh glória! Daniel, em primeiro lugar, é reconhecido na terra. É reconhecido na terra. Então que você seja reconhecido na terra pela presença de Deus na sua vida, porque a glória e a honra é para Ele. A glória e a honra é para Ele. Aí falando mais um pouco mais do capítulo 2 de Daniel, ainda reconhecido na terra, e o versículo 46, 47 e 48. Capítulo 2, versículo 46, 47 e 48. Diz assim, irmão: então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel. O rei adorou a quem? A Daniel. E ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e perfumes suaves. Olha o que o rei estava fazendo com Daniel. Reconhecido. Versículo 47. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis,
e o revelador dos segredos, pois pudesse revelar este segredo. Versículo 48. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grande presente. E pois por quê? Porque ele foi reconhecido na terra por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. Reconhecido. Então, falta algo na minha e na tua vida? O que é, pastor? A presença de Deus não pode faltar. A essência do Senhor não pode faltar. Daniel tinha. Ele começou a ser reconhecido na terra. Ele começou, as pessoas começaram a enxergar ele de uma forma diferente. Chegou até ao rei. Então ele foi reconhecido. Ele foi reconhecido. Tem uma mensagem que o pastor José Carlos de Lima diz, né? Quem não é visto não é lembrado. Eu peguei essa palavra que ele fala. Quem não é visto não é lembrado. Então significa isso para nós, irmão, que a gente tenha, se a gente tem a presença de Deus na nossa vida, se a gente busca o Senhor Jesus Cristo, vai ter um reconhecimento, primeiramente da parte de Deus, e Deus vai demonstrar quem é você para o mundo. Mas quando a gente não faz, por onde não, mas quando a gente não tem a presença, vai ficar do mesmo jeito, as coisas não acontecem. Aí muitas vezes eu estou esquecido, Deus não está me vendo, Deus não está me enxergando, os irmãos da igreja não olham para mim, os irmãos da igreja não conversam comigo. Muitas vezes é Deus querendo que você volte para um lugar secreto onde você se encontrava com Ele. A presença de Deus tem que continuar na nossa vida. Ela não pode sair da nossa vida, ela tem que continuar. Aleluia. Ela tem que continuar. E quando eu fui meditar mais ainda, irmão, essas 3 características de Daniel, que eu achei em segundo lugar, temido no inferno, irmão, eu disse, meu Deus, isso aqui é foda. E como era temido, irmãinha? Porque o homem com a presença de Deus, o homem com a essência de Deus na sua vida, o inimigo nem encosta. O inimigo tenta destruir alguma coisa, mas ele não consegue. Ele não consegue. Ele coloca de um jeito, vai do outro, mas não consegue, irmão, mas não consegue. Porque Deus é maior na nossa vida, a presença de Deus na nossa vida, Ele está ao nosso redor, nos protegendo. O inimigo está bramando ao derredor, mas Ele não deixa. É por isso que ele diz lá, o salmista fala que nenhuma praga Ele vai deixar chegar à nossa tenda. Mas para isso, que a presença de Deus esteja na nossa vida, esteja na minha família, no meu lar, na minha casa. Glória. Vamos para o segundo ponto. Segunda característica de Daniel: temido no inferno. Gostaria que você abrisse no capítulo 5. Capítulo 5, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: e tu, seu filho, Belcesazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse de tudo isso. Versículo 23. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, as tuas mulheres
e as tuas concubinas bebeste vinho neles? Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, nem ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e a todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste? Daqui a pouco a gente vai ler mais. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Você sabe para quem Daniel estava falando isso aqui? Para quem Daniel estava falando isso aqui, irmão? Daniel estava falando isso aqui para o rei, irmão. Daniel estava falando isso aqui para o rei. Imagine só a autoridade para o rei, irmão. O rei que comanda o reinado, aleluia. O que manda e o que desmanda, Daniel está falando para ele. Olha se, aleluia, o homem não era temido no inferno, era, irmão. Ele batia de frente mesmo e tinha medo. Olha o versículo 24. Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se esta escritura. Versículo 25. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mené, Tekel e Passi. Versículo 26. Esta é a interpretação daquilo. Mené, cortou Deus o teu reinado e o acabou. Meu Deus do céu. Imagine só. Um jovem, um homem temente a Deus, mas chegar a dizer para o rei: a partir de agora o teu reino agora está cortado, acabou. Deus agora acabou. Deus agora exterminou. Imagina a visão do rei ali dizer assim: rapaz, agora eu vou tirar logo a vida desse cara. Vamos pensar assim. Era temido. Daniel era temido no inferno, porque ele não tinha medo, mania. Ele não tinha medo. E se Deus mandasse, ele estava ali prontificado. Aleluia. Aí o versículo 27 é assim, ó: Tekel, pesado foste na balança, e foste achado em falta. Cada palavra tem seu significado. E Daniel dizia detalhe por detalhe para o rei, para ele saber, e para o inimigo saber que Deus é Deus na vida de Daniel. Então deixa eu dizer uma coisa a você, aleluia. O inimigo, aleluia, ele não teme ao homem. O inimigo, ele não teme ao governo. O inimigo não teme prefeito, vereador, aleluia, não teme. O inimigo teme a Deus. E se Deus está na minha vida e na tua vida, ele vai temer você também. Então não perca a presença de Deus na sua vida, não. Continue firme e forte, oh glória. Aleluia. Aí tem mais aqui, irmão. Passi pode ser Pérez. Dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. O reino do rei foi dividido. Não teve medo de enfrentar, aleluia, o rei. Não teve medo de enfrentar, aleluia, o inimigo de nossas almas. Não teve. Mas não fica por aí, irmão. Não fica por aí. No versículo 6, perdão, no capítulo 6, e os versículos 4 e os versículos 5, bem pertinho aí, vai dizer algo aí forte. Versículo 4: Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasiões contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era
Mais uma vez, ele era e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Juntaram muitos, juntaram os maiorais. A panelinha estava grande, Jorge. Aleluia. Bom, quando vai fazer uma sopa, né? Assim, dona Neuza, fazer uma sopa, junta um bocado de coisa, macarrão, arroz, bota um ossinho ali, bota uma coisa e outra, vai juntar um bocado de coisa, ficou numa panela só. Aí se juntaram aqui um bocado para acusar Daniel, para procurar alguma acusação contra Daniel. Mas o interessante é que não encontra. Que não encontra. Era temente ou era temido ou não era temido? Aleluia. Era temido porque os maiorais procuravam achar algo contra Daniel. Mas interessante que o versículo 5 vai dizer, ó, então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu. Mexer em quem, irmão? Mexer em quem? Você está entendendo? Se mexer em Daniel não conseguiram, é queria mexer na lei de Deus. Você está entendendo como é que o inimigo é sagaz? Mas isso aí, aleluia, não deixou Daniel com medo, nem temeroso, não. Não deixou. Porque Daniel tinha algo na sua vida que nenhum deles tinha. Então, ele era temido no inferno. Aí o versículo 10 e o versículo 11. Olha o que é que diz aí. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se ponha de joelho e orava e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Versículo 11. Então aqueles homens foram junto e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Aleluia. O interessante é que a palavra do Senhor Jesus vai dizer que Daniel estava orando e orava a Deus 3 vezes ao dia. Tinha uma comunhão com Deus, irmão. Tinha essa coinonia com Deus. Ele não perdia a essência de buscar a presença de Deus. E a gente traz a presença de Deus para a nossa vida através da oração, através da palavra, através do jejum. O Espírito Santo fica bem pertinho de nós quando a gente dobra o nosso joelho para conversar com Ele, para adorar Ele, para exaltar Ele. Então Daniel não queria saber, irmão, aleluia, que se o inimigo estava planejando de um lado ou de outro, aleluia, não. Ele queria saber que o Deus que ele servia estava protegendo ele, estava guardando ele, estava livrando ele de todo mal, porque ele tinha essa certeza no seu coração. Oh, aleluia. Quando o ser humano tem a certeza no seu coração que Deus está batalhando pela sua vida, aleluia, deixa quem quiser se levantar, irmão, aleluia. O Deus que nós servimos é o Deus que nos protege de todo o mal. Então deixa eu dizer uma coisa mais uma vez para você: não perca a presença de Deus. Faça esta noite como a boca de um profeta para seu irmão que está pertinho de você. Olhe para ele e diga assim, ó, não perca a presença de Deus. Não perca, não perca. E o interessante que a palavra do Senhor vai nos ensinar que em terceiro lugar, ou terceira característica de Daniel,
para nos ensinar esta noite é que ele era amado no céu. Em primeiro lugar, irmão, o homem conhecido na terra. Segundo lugar, o homem temido no inferno. E em terceiro lugar, o homem amado no céu. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe por que Daniel era amado no céu? Porque no capítulo 6 de Daniel, versículo 3, vocês vão entender isso aqui. Então mesmo Daniel se distinguiu, se distanciou, saiu de perto, foi para longe desses príncipe e presidente, porque nele havia o quê? Você pode ler para mim? Nele havia o quê? Completa aí, o Espírito é. Havia algo diferente, maninha, na vida dele. Oh, aleluia, havia algo poderoso na vida dele. Então ele não ia se contaminar com nada. Com nada. Ele achou melhor se distanciar. Ele achou melhor se afastar. Ele achou melhor sair de perto. Oh, glória. Porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. O rei já estava com o pensamento de colocar Daniel. Imagina só. Mas houve, aleluia, uma batalha para que viesse tirar a unção, a graça, ou o poder de Deus da vida de Daniel. Mas não consegue, porque em Daniel tinha um espírito excelente, amado do céu. Porque quando eles fazem toda essa, aleluia, maquinagem toda para destruir Daniel, a Bíblia vai dizer aqui no capítulo 6, a história forte. Eles começam a procurar o rei, os prefeitos, vamos dizer assim, ó, governadores, presidente. O rei não se junta e vai até o rei e diz, ó, faz um decreto aí, no cabo de 30 dias, aquele que adorar outro Deus, a não ser a tua estalda, a não ser o Senhor, joga na cova dos leões. Como vocês conhecem a história. Então o rei foi lá e assinou e decretou com seu anel, na lei do Medo e na lei dos persas. Não tinha que voltar atrás quando o rei assinava e decretava. Tinha que se cumprir. Tinha que fazer. Então esses homens acharam muito bom. Então procuraram agora alguma coisa contra Daniel. E achar Daniel orando, buscando a face do Senhor Jesus, pensando que ia ganhar alguma coisa. Mas eu vou dizer a você uma coisa bem forte. Pegaram em bomba. Bomba explosiva, dinamite, aleluia. Achar Daniel orando, buscando a Deus, a outro Deus, na visão deles. Mas a Bíblia vai dizer, para me adiantar, que quando ele chega até o rei, ó rei, aquele a quem tu ia reconstituir no teu reino, o maior, esse aí não fez caso nenhum de ti. Esse aí não adorou a tua estátua. Esse aí não quis adorar ao rei. Esse aí estava orando ao Deus, a um Deus dele lá. O rei também não quis. Naquele momento o rei não quis pensar que era Daniel. Porque o rei ficou tremoso também, porque gostava de Daniel. Mas porém já tem assinado, irmão. E quando assinou tem que cumprir. Pegar Daniel
Daniel, para me resumir aqui, pegar Daniel, irmão, aleluia. Levaram Daniel lá até o rei chegou lá, ficou temoroso por Daniel. Pegar Daniel, jogar Daniel na cova dos leões. Leões não é só um, é muitos. E os leões estavam famintos, a Bíblia vai relatar sobre isso. Os leões já estavam dias famintos, sem comer. Então Daniel era só o quê? Um petisco para eles. Mas eles esqueceram, oh glória. Essa aqui você vai dar uma glória a Deus. Eles esqueceram que em Daniel existia um espírito excelente. Eles esqueceram disso. Eles esqueceram, aleluia, que lá atrás, aleluia, os seus companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus tinha arrancado da fornalha. Aleluia, já deu uma ideia na mente, eles tinham esquecido disso. Mas porém Daniel foi jogado na cova. Quando a presença de Deus está na minha vida, pode vir o que vier, mas Deus vai te proteger. Arrancaram tudo de Jó porque Deus permitiu, mas Deus multiplicou a vida de Jó. Aleluia. E quando chega, aleluia, o rei corre lá na cova, para me adiantar, o rei corre lá na cova. Quando chega lá, começa a clamar e chamar o nome de Daniel. Daniel, Daniel, servo de Deus vivo. Como ele ia saber que Daniel ia ouvir a voz dele? Como ele ia saber que Daniel ia ouvir a voz dele? Se Daniel estava dentro da cova dos leões, então Daniel estava morto para a lógica. Sim ou não? E ele chama Daniel com a certeza no seu coração. Até o rei estava convertido. Até o rei estava convertido. Porque Daniel, servo do Deus vivo. Aleluia, daqui é o teu caso. Oh, a glória de Deus. A presença de Deus, irmão, a presença de Deus na nossa vida não pode faltar. Isso na vida de Daniel foi a presença de Deus. Ele é amado no céu, aleluia. Porque na própria hora Deus manda um anjo e fecha a boca dos leões. E não acontece nada com Daniel, nada. Quando Deus tira Daniel dali, o inferno agora já começa a se tremer. Sabe por quê? Porque aqueles que acusaram foram todos jogados, até suas famílias, esposa e filhos, todos jogados. E a Bíblia vai relatar, não é o pastor José, a Bíblia vai dizer que antes de chegar ao fundo da cova, os leões já pulavam e douravam até os ossos. Imagine só Deus enviar um anjo dos céus para proteger Daniel, porque era um homem amado no céu. Glória, aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. E para a gente finalizar a palavra que a gente leu, no versículo 10, do capítulo 10, vai dizer assim no capítulo 10, versículo 11: e me diz, Daniel, homem muito desejado. Eu acho que em algumas traduções vai dizer muito amado. Não sei se tem alguém aqui com a sua Bíblia que tem amado. Tem? Tem, ó. Tem uma ali, tem outra. Então, na outra tradução vai dizer homem muito bem amado. Então, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Era amado ou não era amado Daniel perante o Senhor? E o versículo diz assim, ó, então me diz,
Não temas, Daniel, até pelo nome chama, porque desde o primeiro dia, oh glória, ele está dizendo assim, ó, desde o primeiro dia que tu chegaste na Babilônia, tu não negaste o meu nome. Eu estou dizendo no meu pensamento, irmão, a gente pode pensar, a gente pode raciocinar, porque a Bíblia vai falar, aleluia, da história de Daniel na Babilônia. A gente vai se aprofundar mais ainda em Daniel, se for na teologia. Mas a gente entende que a história de Daniel, o percurso, foi na Babilônia. Então, ele está dizendo aqui, ó, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração, oh glória, a compreender-te, ou a compreender, e a humilhar-te perante o teu Deus, aleluia, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras, oh glória. Como é bom, deixa eu dizer uma coisa, como é bom, igreja, que quando a gente vai orar, aleluia, e Deus manda a resposta dos céus. Sabe por quê? Porque Ele ouviu a nossa palavra, a nossa oração. O anjo veio até Daniel pela oração, pela palavra. Aí eu pergunto hoje, quem orou em casa? Seja bem sincero. Seja bem sincero. Olha. É por isso que a gente tem a igreja, para vir para orar, para buscar Deus. Então, se você não ora em casa, venha para os cultos, para você se fortalecer. Porque a gente tem 2 horas de culto. Venha para os cultos para orar, para buscar a presença do Senhor Jesus Cristo. Então, as palavras de Daniel foi ouvida para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, saiba de uma coisa, Daniel, o homem conhecido na terra, o homem temido no inferno, o homem amado no céu, oh glória. 3 características que eu quero falar para você, que você tem também essas 3 características, em nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque o salmista vai dizer: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, oh glória. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Não é só do homem, é da mulher também. Deus confirma. Bendito seja o nome do Senhor. Vai ficando de pé comigo, por gentileza. Glória ao nosso Deus. Honra ao nosso Deus. Glorifica ao Deus vivo de Israel. Exalta a